Aqui na Revista Dandara nós temos uma pauta sobre a saúde da mulher e seus males. Dentre eles está o câncer de mama, o colo do útero, a endometriose e a depressão pós-parto. Quer saber mais? Acompanhe agora as nossas entrevistas. Bom, o câncer de mama, especificamente, ele não atinge só a mulher maranhense. Ele vem crescendo em todo o mundo, em torno de 3%, de 2,5% a 3% ao ano, né? Então, ele realmente, em todos os países pobres, em desenvolvimento ou desenvolvido, o câncer de mama vem aumentando muito. Acredita-se por alguns motivos, dentre os quais a diminuição da maternidade, né? Quanto menos a mulher amamenta, mais é o risco dela ter câncer de mama. Talvez por fatores externos, como o estresse, a correria do dia a dia, né? Tudo isso que leva ao que a gente chama de fatores externos que vem alterando a qualidade de vida, né? Outra coisa também relacionada ao câncer de mama são os fatores genéticos, né? Então, o câncer de mama, independente do Maranhão, é um câncer que vem aumentando em todo o mundo, né? Já o câncer de colo uterino, ele é um câncer de crescimento lento. Então, ele, por exemplo, países desenvolvidos como Japão, Noruega, Alemanha, é baixíssima a incidência de câncer de colo uterino. Por quê? Porque ele leva de 5 a 10 anos para desenvolver um câncer invasivo. Então, o câncer de colo uterino, ele é muito relacionado com a falta de assistência de saúde básica da localização, né? E a gente vê isso bastante nos países em desenvolvimento e países pobres, né? A gente precisa, nesse tipo de reportagem, aproveitar para estimular que as pessoas levem seus parentes, seus familiares jovens para que se vacinem, porque ficam livres de pegar o HPV, que é um dos principais fatores do câncer de colo uterino. A quanta falta de tempo nesses exames periódicos pode afetar na saúde da mulher? O tempo, né? Com certeza. A correria do dia a dia, o trabalho, o estudo, né? Fazem com que as pessoas atribuam isso a ser esse o motivo de não procurar um médico e não se cuidar. Mas não justifica. A gente tem que ter, a gente que cria o tempo para estudar, para ler um livro, para ir ao ginecologista e se cuidar, né? Sim. Qual é o primeiro passo quando é descoberto tanto o câncer do colo do útero quanto o câncer de mama? O primeiro passo é encaminhar para um centro de referência em câncer, câncer de colo do útero ou de mama. E lá, todo hospital do câncer tem um protocolo de atendimento, de realizar biópsia, confirmar se é câncer mesmo, ver se é indicação de cirurgia, realizar cirurgia, e se já tiver muito avançado, encaminhar então para radioterapia ou quimioterapia. Ou se é cirúrgico, com necessidade também no pós-cirúrgico, fazer quimio e radioterapia. Como é realizado o tratamento dessas doenças? De acordo com a evolução da doença, inicialmente, geralmente é só, quando está pouco localizada, é só as cirurgias são pequenas, geralmente é retirada só da região que está com o câncer inicial, mas quando avançada, é realizada, como eu falei, ou com a mamotomia, né, ou com a mastectomia, ou quadrantectomia, que seria tirar só a área que tem um câncer, não tirar a mama toda, né? E, se necessário, como eu falei, a quimio e a radioterapia, assim é o colo uterino. O que é endometriose? Endometriose é uma doença que ela desenvolve umas lesões, principalmente na pelve da mulher, essas lesões são muito parecidas com funcionalmente e morfologicamente com o endométrio, que é descamado durante a menstruação. Então, essas pacientes desenvolvem essas lesões fora do útero, fora da cavidade uterina, e toda vez que ela menstrua, esses focos passam por um processo que seria a descamação do endométrio, eles passam por um processo similar, que leva a um processo inflamatório intenso, levando a dores das pacientes que têm essa patologia. E como que ela age no corpo da mulher? Ela age dessa forma. Essas lesões, elas levam a processos inflamatórios, que levam geralmente a dor. E ela tem, classicamente, a gente divide em 3 formas. A peritoneal, que é uma forma plana, que é de difícil diagnóstico nos exames. Você vai fazer ultrassom, ressonância, os exames mais apurados possível e dificilmente vai descobrir.
vão dar normal e você tem a doença. Então, o que é mais importante é ficar de olho na cólica menstrual, naquela cólica menstrual que atrapalha trabalhar, atrapalha estudar, mesmo que seja em adolescente, né? Apesar dela geralmente se apresentar em idades maiores, acima da adolescência, mas pode estar presente na adolescente. E tem a forma ovariana, que é fácil de se, relativamente comum de se observar no ultrassom, e a endometriose profunda, que é uma endometriose em que cola todas as estruturas da pelve, útero, ovário, trompa e até envolve intestino, e ela tem vários graus de invasão dessas estruturas e cursa com dores intensas, dores na relação e que atrapalha a qualidade de vida da paciente, atrapalha a sua relação sexual, atrapalha tudo. Essas também é um pouco mais, dependendo do profissional, da preparo do profissional, um pouco mais fácil ou, vamos dizer assim, mais simples de se suspeitar. Como funciona o tratamento da endometriose? A endometriose, ela tem um tratamento clínico, que é com medicamento, geralmente com o uso de anticoncepcionais, né? Alguma substância que bloqueia o ciclo menstrual, e tem um tratamento cirúrgico. A princípio, a gente tenta tratar com um tratamento clínico, né? Até pelo trauma de se indicar uma cirurgia e pela dificuldade de se arranjar um local, principalmente pelo SUS, para se tratar uma pessoa. Por exemplo, aqui no Maranhão, só no materno infantil que tem tratamento para endometriose cirúrgica. Então, a princípio, o tratamento é clínico. Se usa um anticoncepcional, por exemplo, um anticoncepcional de uso contínuo, ou pode ser de uso cíclico. Se as dores passarem, ela começa a viver, tiver sua vida normalizada, se mantém esse tratamento clínico. E aí pode-se sugerir que ela fique com o tratamento clínico até engravidar, ou então que depois de certo tempo dê uma pausa, ver se a dor alivia, se não alivia, volta para o tratamento clínico. E se a dor não passar com o tratamento clínico, a gente costuma dividir em 3 meses. Uma alternativa é essa: você faz 3 meses de anti-inflamatório no período menstrual, se a dor não melhorar, você adiciona um anticoncepcional, 3 meses, se a dor não melhorar, aí você encaminha para a cirurgia. E outro assunto que eu não coloquei nas suas perguntas, mas que eu pretendo falar sobre, é a depressão pós-parto. Muitos encaram como uma frescura, né, da mulher. Não existe. Mas é algo muito sério. Sério? Porque ela assim como a depressão sem parto. Exato, porque ela gerou por 9 meses um bebê que agora ela se nega a olhar o rosto ou pegar ou amamentá-lo. Aqui no Maranhão tem uma incidência um pouco forte, né, da depressão pós-parto. Qual é o seu posicionamento sobre essa doença em questão? Não, essa doença em questão é uma doença seríssima. Não tem isso eu nunca nem tinha ouvido falar que alguém chamou de depressão pós-parto de frescura. A depressão, como eu te falei, tanto pós-parto como não, sem relação com a gravidez, é uma doença do século. Né? Então as pessoas hoje estão deprimidas. Né? A gente já teve episódios aqui em São Luís de paciente que se jogou da janela da maternidade e se suicidou no pós-parto. Então, eu nunca vi, eu combato veementemente quem fala uma besteira dessa, né? Eu acho que sim, a paciente deve ser acompanhada, deve ter psicólogo, deve ter atenção da família, né? Um dos principais fatores é que quando ela está grávida, ela é o foco da atenção da família, do marido, né? Da avó, dos avós, de todos os familiares. E quando o bebê nasce, todo mundo se volta, dá atenção para o bebê. Então, ela, às vezes, já tem sinais de depressão. E aí, com essa queda da atenção para ela é estimulado com que ela aflore mais essa depressão e realmente é uma patologia totalmente séria, não é brincadeira. Dona Laura, como a senhora descobriu o câncer? Câncer foi através da minha gravidez, né? No 20 dias antes do neném nascer, eu senti que estava tipo empedrado, né? Algo duro aqui no meu seio. E aí eu procurei um posto de saúde, falei com o obstetra, ele disse que seria leite empedrado. E mandou fazer complexo de água morna. Depois de 20 dias aliviou, e com 20 dias o neném nasceu, a parte empedrada e voltou depois de 20 dias que o neném nasceu, né? E eu procurei a maternidade e a maternidade disse que era mastite. Era mastite, que era para me botar água morna,
que ia desinflamar a mastite e tomar antibiótico, que fez mal pro bebê, deu muito gases nele. E aí, se não melhorasse, para me voltar na maternidade. Eu recorri à maternidade umas 4 vezes. E voltavam, diziam a mesma coisa, que era mastite inflamada. E sempre um mandava botar água morna, o outro mandava botar água quente. E decidiram, uma vez que eu já fui, estava muito inflamado, muitas dores, muito inchado, vermelho. Decidiram me fazer uma drenagem, que é uma tal de mastite. Né? Eles dizendo que era mastite. Então eles drenaram, eu fiquei 11 dias internada, com o bebê lá e eles mandando botar o bebê para mamar, que iria melhorar a inflamação da mastite. Fiquei 11 dias internada, vim para casa, fiquei no posto fazer curativo 2 vezes ao dia. E não melhorou, com 30 dias começou a sair uma carninha pelo buraquinho do dreno. Foi quando eu exigi que alguém na maternidade desse uma olhada novamente, que disseram que não, que já estava com 40 dias que o neném nasceu, eu teria que ir pro socorrão. Resumindo, me atenderam lá, foi que eles desconfiaram e pediram uma ultrassom. Coisa que eles deveriam ter pedido desde o início. Se eles tivessem pedido desde o início, a gente tinha visto o problema. Então, nessa ultrassom já foi descoberto um nódulo de 8 centímetros. Então, foi através da gravidez, dessa suposta mastite que descobriram esse nódulo. Um nódulo de 8 centímetros, foi feito uma ultrassom. Procurei um mastologista, me encaminharam para o mastologista. E de cara, antes da biópsia, ele já disse que achava que era um CA maligno. E quando pediu urgência na biópsia, quando saiu a biópsia, deu carcinoma, câncer de mama agressivo, grau 3. Então foi tudo no início através da gravidez. Ok. Como está sendo o seu tratamento? O tratamento, você fala através do SUS? Não, o tratamento em si, as quimioterapias. Quimioterapia, né? Eu iniciei a quimioterapia no dia 25 de fevereiro, por ser um grau agressivo, eles pediram urgência. Então são 8 quimioterapias para diminuir o tumor. Aí são 4 vermelhas e 4 brancas, eu fiz as 4 vermelhas. Não é fácil, porque a quimio, ao mesmo tempo que ela destrói as células ruins, ela destrói as células boas também. Então meu cabelo caiu na primeira quimioterapia e o nódulo cresceu bastante, tem aqueles sintomas de vômito, diarreia, fraqueza, entendeu? Mas aí eu tenho todo aquele cuidado, tomar alguns suplementos e a gente está lutando, aí eu estou conseguindo manter a imunidade em alta. Então, como é o tratamento? São 8 quimioterapias, eu já fiz 4 vermelhas, agora eu vou fazer 4 brancas. Terminando as 8 quimioterapias, eu vou fazer uma cirurgia para retirada deste nódulo. Retirando o nódulo, são mais 28 radioterapias. E no final de tudo isso, eu já recebo minha alta curada, em nome de Jesus. O que você pretende fazer quando terminar todo esse tratamento? Quando terminar o tratamento, né? Quando terminar o tratamento, a primeira coisa, eu agradeço a Deus sempre, né? Apesar de todas as provas, eu não estou internada, estou em casa, acompanhando meus filhos, meu esposo. E a primeira coisa que eu quero fazer é meu culto de ação de graça. Jesus. Né? Quero fazer meu curso de ação de graça porque a gente tem fé. E pela fé eu já creio na minha vitória. Então a primeira coisa é o curso de ação de graça e depois focar primeiro na obra de Deus, depois na família. Porque às vezes a gente foca muito nos bens materiais, né? Mas eu acho que, como a palavra de Deus diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então assim, meu foco é esse. Primeiro Deus, mais e mais na minha vida. E cuidar mais da minha família, curtir mais da minha família. Visto que as mulheres maranhenses têm uma vida corrida em cuidar da família, do emprego, do esposo, dos filhos, e não tem tanto tempo para se cuidar, o que isso pode afetar na vida da mulher, na saúde? Pode afetar bastante, né? Na verdade, na ginecologia, a gente tem alguns exames que são preconizados como exames obrigatórios de rastreio, né? Quais são esses exames? Que são, assim, com evidência científica que devem ser feitos. É o exame preventivo, né? Que, teoricamente, mulheres a partir dos 21 anos de idade até os 64 devem fazer anualmente. E esse é o único exame que realmente previne câncer, tá? Porque a gente descobre no colo do útero alterações precursoras e tratando essas alterações a gente evita o câncer. O câncer de colo do útero é um câncer de lugar pobre.
Porque se a gente tem recurso para fazer a prevenção, a incidência deveria ser 0, né? Então, se você for ver estatísticas de outros países de primeiro mundo, ele é um câncer que quase não existe. No Brasil, ele é bastante alto e principalmente nos estados mais pobres ele tem uma incidência maior. Então, se você for comparar a estatística de São Paulo com a estatística de Nordeste, aqui é pior. O Maranhão tem eu não sei te dizer a estatística, mas acho que nacionalmente ele está nos piores lugares de incidência de câncer de colo, né? Então, a incidência do câncer de colo do útero é um marcador para a gente negativo de acesso à saúde, né? E, na verdade, eu acho que a questão aqui não é falta de tempo. Acho que aqui o problema é falta de acesso mesmo, né? Acho que ninguém deixa de fazer o preventivo porque não tem tempo. Acho que as pessoas não têm a mesma oportunidade, né? Enfim, é um exame que deveria ser feito. E conscientização, né? Talvez falte também essa conscientização, porque uma vez por ano você fazer esse exame, né? Quem que não tem um tempinho, pouquinho. Em relação ao câncer de mama, não existe especialista na mama, né? Que são os mastologistas, mas de qualquer forma o rastreio do câncer de mama é diferente do preventivo, porque ele não previne, né? Ele diagnostica precocemente. Então, assim, esses são os 2 exames mais importantes de rastreio e de detecção precoce, e são os exames importantes que toda mulher deveria fazer, né? Não acho que a falta de tempo seja um grande problema, e sim a falta de acesso. Sim. O quanto essa falta de acesso aos exames periódicos afetam a saúde da mulher? Nossa, afeta muito, né? Afeta bastante. Eu tive bastante experiência trabalhando no SUS em São Paulo e a gente vê que lá o que é oferecido é muito melhor do que o que eu vi, o contato que eu tive no SUS daqui, né? Então, se uma paciente em São Paulo que não tem convênio quer fazer os exames de rotina normalmente, ela consegue. Aqui, já não sei se consegue com tanta facilidade, né? Na verdade, eu ainda não... Isso aqui eu não sei se a gente põe na entrevista, mas assim, eu não sei muito bem como funciona ainda o acesso ao sistema de saúde público aqui no Maranhão. Lá era bem organizadinho, assim, a pessoa ia para a unidade básica de saúde, era feito um rastreio, se tivesse indicação ela ia subindo, né, indo para setores mais avançados. Aqui, até onde eu tive contato, que foi muito pouco, a unidade básica não funciona muito bem, e acaba que as UPAs estão tentando suprir essa demanda, né? Num atendimento de tudo não consegue. Isso, no final das contas acaba não conseguindo. O contato que eu tenho é esse, assim, pacientes que precisam de exame, mesmo nem para rastreio, às vezes para tratar. E não conseguem encaminhamento, né? Acho que tá complicada a situação aqui no Maranhão. Quais as formas de prevenir essas doenças? Qual a melhor prevenção dessas doenças? A gente está falando de câncer de mama, câncer de colo do útero, endometriose, depressão pós-parto. Tá. Câncer de colo do útero, acho que eu acabei respondendo na primeira pergunta, né? A gente fazendo o rastreio, a gente consegue evitar que aquela lesão progrida e vire câncer. Então, fazendo o preventivo todo ano, a gente evita o câncer de colo do útero. Câncer de mama, infelizmente, a gente não consegue evitar, mas a gente consegue diagnosticar precocemente, fazendo a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E aí a gente detecta uma lesão menor, isso significa cirurgias menores e menos tratamento quimioterápico e radioterápico. Então, além disso, a paciente, quando descobre uma doença menos avançada, ela tem maior chance de cura, né? Ela tem mais tempo livre de doença. Em relação à endometriose, infelizmente também a gente não tem técnicas comprovadas de prevenção, mas eu acho que o que falta é um diagnóstico mais precoce, né? A gente sabe que na endometriose o tempo de diagnóstico demora muito. E aí eu acho que talvez também, com certeza, o SUS, né, falta um acesso à saúde, mas mesmo acho que a gente precisa também melhorar um pouquinho a formação do ginecologista. Hoje em dia a gente já tem muito curso, muita coisa acontecendo nesse sentido, mas aqui a endometriose é uma doença que não era muito conhecida, né? Até poucos anos atrás. Poucos não, uns 20 anos. Mas se você pensar, tem muita gente que se formou e não teve nenhum contato. Então, mesmo aquela paciente que tem acesso, às vezes, ao ginecologista, passa batido. Então, eu acho que na questão da endometriose, falta uma conscientização, talvez, da classe médica também, né? Além do acesso, porque tem muitas que nem chegam no ginecologista. Em relação à depressão pós-parto, aí eu vou ficar te devendo, que já a parte de obstetrícia eu já não atuo tanto. Mas eu acredito que uma boa assistência, né, à saúde mental durante o pré-natal seja muito importante, né? É uma área que a gente negligencia um pouco.
mas a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Como é realizado o tratamento dessas doenças? De cada uma delas? Então vamos lá. Câncer de colo do útero, né? Vai depender muito do estadiamento. Se é uma lesão mais inicial, o tratamento é cirúrgico. Quando a gente tem uma lesão já um pouquinho mais avançada, a cirurgia já não tem benefício e o tratamento vai principal ser feito com radioquimioterapia, tá? Câncer de mama, né? Mesma coisa. Dependendo do estadiamento, a gente vai fazer cirurgia, né? Associada a rádio e quimioterapia. Endometriose, né? A gente tem uma linha de tratamento clínico que envolve principalmente o uso de pílula contraceptiva, né? Para bloquear a menstruação da paciente e dessa forma melhorar os sintomas. E o objetivo é principalmente esse, no tratamento da endometriose. Diferente do câncer, ela não é uma doença que mata, né? Enfim, ela é uma doença benigna, mas que traz muitos sintomas. O nosso objetivo na endometriose é melhorar os sintomas. Se a paciente fica bem com o tratamento hormonal, ela está tratada, a gente acompanha. Agora, tem paciente que não responde bem a esse tratamento e aí, nesses casos, a cirurgia pode ser indicada, né? E a depressão pós-parto, o tratamento primeiro tem que diagnosticar, né? E depois é um tratamento farmacológico, né? Um tratamento clínico mesmo, com medicação. Como eu acho que é a sua especialidade, né, a endometriose, a Sim. partir de que idade pode ser diagnosticada? A endometriose? Olha, que poder, né? A gente tem relato na literatura até de bebê com endometriose, né? Então, assim, ela é uma doença muito enigmática, mas, assim, o mais comum são pacientes jovens no período reprodutivo, né? Então, assim, o normal, o habitual da endometriose é ela ser diagnosticada em mulheres em toda a sua fase, mulheres que estão menstruando, tá? Da fase reprodutiva, em geral, desde a adolescência, né? Até o período o período da menopausa é a faixa etária que ela pode ser diagnosticada. E aí não tem uma faixa etária mais ou menos acometida. O que acontece é que geralmente quem foi diagnosticado mais tardiamente, não é que o sintoma começou ali. Ele já vinha às vezes desde a adolescência e ela foi diagnosticada lá com 40 anos, né, 30 anos. E existe endometriose na adolescência também, né? Com um grau de suspeição alto, a gente diagnostica alguns casos. Em geral, são casos mais leves, né? Não são tão avançados. Como funciona o tratamento, acho que você já me respondeu, da endometriose no sentido geral, assim? Qual é a primeira coisa quando ela é descoberta, o primeiro passo? Para tratar a endometriose, então assim, vai depender muito de que sintomas a paciente tem, né? Qual que é o tipo de lesão que ela tem. Da segmentação seria o caso? De cada uma... Da doença, Sim. né? Na verdade, a endometriose ela é uma doença que é muito heterogênea, né? Então, assim, a gente tem desde a doença que só pega o ovário, a gente tem a doença superficial, a gente tem a doença profunda que pode pegar o intestino, a bexiga. Então, assim, a gente tem muitas doenças diferentes com o mesmo nome. Então, vai variar um pouco, né? Então, de uma forma geral, o tratamento foca no controle dos sintomas. Então, são poucas as exceções que indicam cirurgia mesmo quem não tem sintoma, tá? Seria, por exemplo, quem tem endometriose no apêndice, quem tem endometriose que está ocluindo o intestino, quem tem endometriose que está pegando o ureter. Nesses casos, a paciente pode ter complicações maiores, então mesmo quem não sente nada, a gente faz cirurgia. Fora isso, idealmente a gente investigou, a paciente tem dor, investiguei e descobri que ela tem endometriose. O primeiro passo é tentar um tratamento clínico. Então a gente vai começar uma pílula contraceptiva, né? De acordo com aquele perfil daquela paciente. Pela literatura não existe uma pílula que seja mais eficaz que a outra, em geral elas todas funcionam igual, mas cada paciente vai ter tolerância diferente a cada pílula. Então a gente vai tentando achar uma pílula que a paciente se adapte e quando ela encontrar esse tratamento, ela vai, se ela ficar, né, com melhora dos sintomas álgicos, que é o que a gente quer, a gente vai manter esse tratamento quantos anos forem necessários, tá? Não é assim 6 meses tomando e para, é um tratamento contínuo porque é uma doença contínua, né? Se eu não tirei o foco, ele continua lá, eu continuo com o tratamento. E vai ter um momento que provavelmente essa paciente vai querer engravidar, né? Quando ela quiser engravidar, o tratamento hormonal já não é mais uma opção, porque ele impede que a paciente engravide. Então, nessas pacientes, a gente tira a pílula. Se ela conseguir engravidar, a gestação costuma ser um período
de estabilidade, né, de poucos sintomas. Se ela não conseguir engravidar ou tiver muita dor e não conseguir ficar sem a pílula, a cirurgia também pode ser uma indicação. A cirurgia a gente sabe que ela melhora os sintomas álgicos e pode melhorar a chance de engravidar em quem está tendo dificuldade, né? Só 30% das mulheres que têm endometriose têm dificuldade de engravidar, não é todas. Então, nesses 30%, quem não consegue, a cirurgia pode ajudar. E aí é isso. Assim, se a paciente está bem clinicamente, ela tem 20 anos e ela nunca quis ter filhos, ela vai tomar a pílula até os 50 e entrar na menopausa. Seria mais ou menos esse o tratamento, né? E se em algum momento desandar, aí a cirurgia é bem-vinda. Dona Edna, como a senhora descobriu o câncer? Certo. Foi em maio do ano passado, certo? Eu, a princípio, comecei com um sangramento intenso e uma secreção com um odor forte. E eu me automediquei, né? Eu ia nas farmácias tomando antibióticos fortes, introduzindo pomadas, que eu achava que era apenas uma simples inflamaçãozinha. E aí chegou ao ponto dos próprios farmacêuticos não quererem mais me receitar nenhum medicamento, né? Porque todos que eu já tinha me medicado não surtiram efeito. Mas até então eu continuava achando que era uma inflamação, alguma bactéria, alguma coisa. Eu vivia trabalhando, viajando, né? Trabalhava como corretora e não tinha tempo e também relaxei também com a minha saúde. E aí eu fui me consultar e a médica pediu que eu fizesse uma transvaginal em preventivo de urgência. Ao que eu consegui o dinheiro, fui fazer, só que o preventivo eu não pude fazer devido ao sangramento. E na transvaginal o médico já detectou logo, né? Já me disse logo que eu estava com câncer de colo uterino e que eu tinha que procurar o hospital do câncer para me tratar e que já estava já grave. Foi que eu procurei, né, o Aldenura Belo, e aí fiz a biópsia, onde foi constatado, né, de fato, uma neoplasia maligna estágio 3, com 7 centímetros. E aí eu já fui encaminhada para começar o tratamento, só que eu fui para outro hospital, né, para o Hospital Geral. Comecei o tratamento com 12 quimioterapias, fiz 6 da branca, né, que a da primeira já caiu todo o meu cabelo, e fiz 6 da vermelha, que foi juntamente com a radioterapia, foram 38 sessões de radioterapia. E estou aguardando, no caso agora, né, porque eu fiz uma nova biópsia, e estou aguardando, consultei com o meu cirurgião, para agendarmos o resultado da biópsia e da ressonância para agendarmos a cirurgia. Que eu creio assim que vai ter acabado ter dado tudo certo, em nome de Jesus. Como está sendo o seu tratamento? Olha, foi bem doloroso. Tanto a quimioterapia quanto a radioterapia foram bem dolorosos para mim, bem dolorosos mesmo. Na 6 primeiras sessões de quimio branca, eu sentia muito enjoo mesmo, sabe? Fortes dores no meu corpo, dores no tumor mesmo, né? Que a médica me disse que seria uma reação normal da quimioterapia, porque quando ela bate no tumor, ela mexe com o tumor, então eu sentia muitas dores. Cheguei algumas vezes a estar indo para emergência, na verdade várias vezes. A radioterapia também me maltratou bastante, porque ela queimou bastante, né, a região pélvica, queimou bastante, foi também bem doloroso, a ponto assim de às vezes eu não poder sentar direito, dormir com dores, e também ir para emergência por estar com muitas dores, e ter com a pele queimada, lesionada. Mas agora, né, já acabou, né, tanto a rádio quanto o químio, já tá tudo bem melhor, graças a Deus. O que a senhora acha que mudou na sua vida depois que a senhora descobriu o câncer? Ah, muita coisa. Primeiro que a gente passa a dar mais valor à vida, à família, também se vê assim, os amigos, né, os verdadeiros amigos. E fora que também a gente vê assim, verdadeiramente assim, o poder da união, sabe, assim, de se ter união, de se estar em união. E eu recebi, graças a Deus, também muito amor e carinho assim, dos meus amigos, da minha família, graças a Deus. Eu aprendi também a dar valor em poder beber até um simples copo d'água, porque quando eu fazia a quimioterapia,
eu não conseguia beber água, porque a minha boca ficava muito amarga. Então, um simples golezinho d'água era muito ruim para mim. Então, por conta de não poder beber água, eu também fiquei muito desidratada. Então, eu dei valor a poder beber um simples copo d'água, a poder ir no banheiro, sabe, fazer minhas atividades normais, sem dor, sem sofrimento, sem chorar, sabe, pedir para Deus assim, para que aquilo passasse. Eu dei valor, eu posso dizer assim, eu tenho aprendido muito. Assim, uma das maiores lições que eu tenho tirado mesmo assim é a dar valor mesmo, sabe? A poder ir e vir aonde você quer, sair, sabe? Tá nos lugares, às vezes você não vai por preguiça, ou tá com a família, ou no meu caso, assim, como eu sou evangélica, assim, às vezes eu não ia para a igreja porque eu não queria mesmo, ficava em casa, às vezes eu ia, mas o corpo estava ali, a mente estava em outro lugar. Então passei a dar mais valor, sabe assim, ao valor de estar na presença assim, do Senhor, de estar na igreja, entendeu, ali. Então eu passei a dar valor mesmo assim à minha vida, aos que estão ao meu redor. A olhar para o próximo também, sabe assim, eu já olhava, entendeu? Mas assim, acompanhar de perto, que muitos sofrem por causa assim, que eu tava mal, mas eu via que tinham pessoas que estavam ali piores do que eu, debilitadas, pessoas que já faziam meses que não via o filho, que não via a família, sabe? E eu, por mais que eu fosse na emergência, mas depois eu voltava para minha casa, eu dormia com as minhas filhas, eu estava ali com a minha mãe, estava ali com a minha família, então isso foi muito edificante para mim. Enfim, dá valor mesmo assim à vida, que muitos não dão, né? A gente vê muitos jovens adolescentes que se automutilam, pensam em tirar a própria vida às vezes por coisas assim que tão banais, e a gente só quer viver, ter uma nova oportunidade de estar ali com os filhos, de estar com a família, poder ver mais um novo dia, sabe? E agradecer a Deus por estar vivo, por não estar sentindo dor. Isso é magnífico, é maravilhoso. Depois da cirurgia, quais são os seus planos? Em primeiro lugar, fazer um culto de ação e graças na porta da minha casa, né? Eu já agradeço muito ao Senhor, agradeço muito a Deus, mas ser mais grata e, assim, em nome de Jesus, né, me levantar na presença do Senhor para fazer aquilo que o Senhor tem na minha vida, né, no meu chamado, que é evangelismo, é ganhar almas. E eu tenho certeza que depois disso tudo, até mesmo ir ao encontro dessas pessoas que se encontram na situação que eu me encontrei, sabe, que eu me encontro hoje. Então, assim, é trabalhar para o Senhor. Assim, vou trabalhar com o que eu vou precisar trabalhar para me manter e estar minhas filhas, né? Mas, principalmente, servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais garra e cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Em nome de Jesus. Muitíssimo obrigada. Pode contar. Tive endometriose, tá? Assim que casei, foi a fazer 8 anos. Assim que casei, eu descobri que estava com essa doença. Então, aí a gente foi tentar fazer alguns exames para ver direitinho a forma de combatê-la, né? E aí ela já tinha se alastrado, já estava bem grande esse cisto, e a gente nós fomos atrás de fazer exames, diagnosticar direitinho todos os problemas, que tamanho que estava, quais as formas de combatê-la. Como você descobriu que estava com endometriose? Quais foram os sintomas? Olha, alguns sintomas geralmente são aqueles sangramentos. Nós passamos mais de uma semana, geralmente tem de pessoas que passam 3 dias menstruada, então o teu ciclo aumenta, eu chegava a 10 dias, sangrava bastante, as dores eram insuportáveis, dores de cólicas mesmo, que exacerbadas, então sentia muito isso, sentia cansaço, sentia mais estresse, fadiga, às vezes náuseas, vômitos, então eu sentia tudo isso, certo? A pensar que às vezes eu estava grávida quando eu estava com o cisto, entendeu? Sim. Como foi o seu tratamento? Olha, o tratamento no meu caso, porque a endometriose ela já estava muito grande. Então, nesse caso, o que foi constatado? Que
no meu caso, eu tinha que tomar algumas injeções, um remédio chamado Zoladex, que era para tentar diminuir. Ou seja, não tinha mais, o meu caso não era mais caso de fazer com que esse problema sumisse através desse remédio. O meu caso já foi a questão para cirurgia mesmo. Então eu tomei esse remédio, que era o Zoladex, só para diminuir o cisto, para que quando eu fosse fazer a cirurgia, eu tivesse uma cirurgia bem melhor, com menos risco. Porque o que a médica falou para mim, que o cisto ele já estava muito grande, já tinha me afetado, eu poderia até perder o ovário, né? Então foi o que aconteceu, eu acabei perdendo o ovário direito. E aí eu tive que tomar esse remédio, o Zoladex, um remédio que custa uns R$2.000. E aí eu tomava, são pistolas, né? E aplicado na tua barriga, para o teu ovário, para diminuí-los. Nesse período que eu fiquei fazendo esse tratamento, eu não sei por que causa, o cisto ele quase dobrou de tamanho ao invés de diminuí-lo. Não sei se era a tensão, a preocupação, fez com que ele aumentasse. Então a médica disse que era para mim até evitar de ter relações sexuais, porque ele poderia ser afetado e aquilo ali se tornaria um problema muito maior, afetando outros órgãos também. Entendeu? Como tem sido após o tratamento? Após o tratamento eu fiz a cirurgia, foi retirado, né? Aí eu perdi o ovário direito, mas após o tratamento, o que aconteceu? Eu me senti bem melhor, só que no meu caso, realmente cada pessoa é diferente. Nesse caso, com relação à doença, eu fiquei quase 5 anos sem menstruar. No meu caso, eu fiquei muito tempo sem menstruar. Eu fazia os exames tudinho, graças a Deus que eu ainda ovulava, né? Então, mas fiquei sem menstruar. Então eu acho, muitos médicos praticamente diziam pra mim que eu não tinha nenhuma chance de engravidar. E aí, com o tempo, eu comecei a ovular novamente. Só que para voltar à menstruação novamente foi quase 5 anos. Então eu não sinto nada, graças a Deus. A minha menstruação ela passou a vir novamente depois de quase 5 anos, graças a Deus ela voltou e eu voltei a menstruar. Mas não sinto o que eu sentia antes, tá? Melhorou, assim, muito melhor. Fiquei bem também. A menstruação, ela tá mais normalizada, assim.